Fevereiro de 1997, Salvador, Bahia. As ruas vibravam ao som dos trios elétricos quando Ademir Vasconcelos, 28 anos, e sua namorada Rafaela Guimarães, 25, decidiram assistir à folia de um camarote improvisado em um clube no bairro do Comércio. Horas depois da madrugada, os amigos notaram que o casal não voltou para casa e nunca mais foi visto. A temperatura estava abafada naquela quinta-feira de carnaval, mesmo às 11 da noite. O suor grudava nas roupas de quem dançava nas ruas do Pelourinho, e o cheiro de acarajé se misturava ao aroma doce da garapa vendida nas esquinas. Ademir ajustou a camisa florida, aquela que Rafaela havia escolhido para ele usar no carnaval, enquanto caminhavam pela Rua Chile em direção ao Clube Recreativo Comercial, onde os amigos já os esperavam. Rafaela usava um vestido amarelo canário, cor que sempre dizia combinar com seu tom de pele morena. Nos pés, sandálias baixas que permitiam dançar a noite toda. No pescoço, um colar de contas vermelhas que havia ganhado de presente da avó. Era uma peça simples, mas que nunca tirava. Dizia que lhe dava sorte. Ademir trabalhava como técnico em refrigeração e tinha economizado durante meses para curtir o carnaval com Rafaela. Ela era auxiliar administrativa em uma empresa de exportação no centro da cidade e havia pedido folga especial para aproveitar os 4 dias de folia. O casal namorava há 2 anos e meio e os amigos sempre comentavam sobre como eram grudados um no outro. Quando chegaram ao clube, por volta das 23h30, foram recebidos por Luciene Andrade, amiga de infância de Rafaela, que havia conseguido acesso ao camarote através do namorado, funcionário do estabelecimento. O local era simples, um espaço elevado com vista para o palco principal, onde tocaria a banda local Axé da Alegria a partir da meia-noite. "Vocês chegaram na hora certa", gritou Luciene por cima do som dos tambores que ecoavam da rua. "Daqui a pouco começa o show." O camarote comportava cerca de 20 pessoas, mas naquela noite havia apenas 12. Além de Ademir e Rafaela, estavam Luciene e seu namorado Carlos Bittencourt, mais 4 casais de amigos. O ambiente estava descontraído, com cerveja gelada circulando de mão em mão e o som do trio elétrico que passava na rua, criando uma trilha sonora perfeita. Por volta da 1 da madrugada, a banda local subiu no palco. Rafaela vibrou quando começaram a tocar Fricote, de Luiz Caldas. Ademir não era muito de dançar, mas naquela noite se deixou levar pelo ritmo contagiante. O casal desceu do camarote para dançar mais perto do palco, junto com outros jovens que haviam chegado ao clube. Luciene lembra de ter visto os dois pela última vez às 2h15 da madrugada. Eles estavam próximos ao palco, dançando coladinhos. Rafaela havia gritado alguma coisa para ela, mas o som estava muito alto para entender. Luciene acenou de volta e continuou conversando com as amigas no camarote. Quando a banda encerrou o show, às 3 da manhã, o grupo de amigos começou a se preparar para ir embora. Luciene desceu para procurar Ademir e Rafaela, mas não os encontrou na pista de dança. Imaginou que tivessem saído para tomar um ar ou comprar água na rua. Esperou mais 15 minutos. Carlos sugeriu que talvez eles tivessem ido para casa, cansados da noite longa. Mas Luciene conhecia a amiga. Rafaela sempre se despedia, principalmente quando havia bebido um pouco. Era um hábito que mantinha desde adolescente. Às 4 da manhã, preocupados, o grupo decidiu ir até a casa de Rafaela, um apartamento pequeno que ela dividia com a mãe no bairro da Liberdade. A mãe, Dona Mércia Guimarães, não havia chegado ainda. Estava na casa de uma irmã também aproveitando o carnaval. Luciene ligou para a casa de Ademir. A mãe dele disse que o filho não havia chegado. Começava ali uma angústia que marcaria para sempre a vida de quem conhecia o casal. O último registro visual de Ademir e Rafaela foi às 2h15 da madrugada de 21 de fevereiro de 1997, dançando próximo ao palco do Clube Recreativo Comercial, no Centro Histórico de Salvador. Na sexta-feira de carnaval, quando os blocos voltaram às ruas e Salvador despertou com ressaca coletiva, Dona Mércia retornou para casa e encontrou Luciene esperando na porta, com os olhos vermelhos de tanto chorar. "Mércia, Rafaela não voltou para casa ontem", disse Luciene, a voz embargada. "Ninguém sabe onde ela está." A princípio, Dona Mércia imaginou que a filha tivesse dormido na casa de alguma amiga
ou mesmo que tivesse estendido a folia até mais tarde. Mas quando ligou para a mãe de Ademir e descobriu que ele também não havia aparecido, o coração disparou. Em 32 anos de vida, sua filha nunca havia sumido sem dar notícias. O primeiro local que visitaram foi o Clube Recreativo Comercial. O estabelecimento estava fechado, mas conseguiram falar com Reinaldo Peixoto, o segurança que havia trabalhado na noite anterior. Ele se lembrava vagamente do casal. Disse que havia visto muitos jovens entrando e saindo durante a madrugada. Tem certeza que eles não saíram junto com os amigos? Perguntou Reinaldo. Às vezes, na correria, o pessoal se perde e não vê. Mas Luciene insistia. Ela havia visto os dois às 2h15. Depois disso, sumiram. Carlos, namorado de Luciene, sugeriu procurar nos hospitais da cidade. Passaram a tarde de sexta-feira rodando Salvador. Hospital Geral Roberto Santos, Hospital do Subúrbio, Pronto-Socorro. Em nenhum lugar havia registro de acidentes ou internações envolvendo Ademir Vasconcelos ou Rafaela Guimarães. No sábado de carnaval, quando os órgãos públicos deveriam estar funcionando, Dona Mércia descobriu que o plantão da Polícia Civil estava reduzido. O delegado de plantão orientou que esperasse até terça-feira, depois do carnaval, para registrar o desaparecimento oficial. Senhora, é carnaval. Muita gente some e aparece depois. Sabe como é, disse o policial, sem olhar nos olhos dela. Espere mais uns dias. Mas Dona Mércia não conseguia esperar. Junto com a mãe de Ademir, Dona Antônia Vasconcelos, começou uma busca particular. Visitaram todos os hospitais novamente. Foram às delegacias do centro, conversaram com ambulantes que trabalhavam na região do comércio. Seu Nivaldo, que vendia água e refrigerante em frente ao clube, disse que lembrava do casal. Eles compraram 2 águas por volta das 2h. Pareciam felizes, dançando. Depois, não vi mais. A informação foi importante. Confirmava que Ademir e Rafaela estavam vivos e bem às 2h. Mas o que aconteceu nos 15 minutos seguintes continuava um mistério. Terça-feira, 25 de fevereiro de 1997. Dona Mércia chegou à Delegacia de Crimes contra a Pessoa às 7h. Queria ser a primeira a ser atendida. O delegado Wilson Sampaio a recebeu com ceticismo. A senhora tem certeza de que não foi uma fuga? Às vezes os casais brigam e decidem dar um tempo. Delegado, minha filha nunca sairia de casa sem me avisar. Ela deixou a bolsa, os documentos, o tudo, respondeu Mércia, mostrando os pertences de Rafaela. O boletim de ocorrência foi registrado sob o número 1847-97. A investigação inicial foi conduzida pelo investigador Antônio Freitas, que visitou o clube e conversou com funcionários e testemunhas. Mas os depoimentos eram vagos, confusos. A noite havia sido longa, com muita bebida, e as lembranças se misturavam. Durante março e abril de 1997, Dona Mércia fez da busca pelos filhos sua única ocupação. Pediu demissão do emprego de doméstica e passou a viver da ajuda de parentes. Todos os dias visitava a delegacia, colava cartazes pela cidade, conversava com pessoas que frequentavam o centro histórico. Os cartazes tinham uma foto do casal abraçado, tirada no Natal de 1996. Desaparecidos: Ademir Vasconcelos, 28 anos, e Rafaela Guimarães, 25 anos. Desapareceram na madrugada de 21/02/97, no centro de Salvador. Informações: 71 32 e 34 5678. Aos poucos, os cartazes foram sendo cobertos por outros, apagados pela chuva, esquecidos. A cidade seguia seu ritmo, mas o buraco na vida das duas famílias só crescia. Em agosto de 1997, a investigação foi transferida para outro delegado. Em novembro, para outro. Cada mudança significava recomeçar do zero, explicar novamente os detalhes, entregar novamente as fotos. Luciene, que inicialmente acompanhava Dona Mércia nas buscas, aos poucos foi retomando sua vida normal. Carlos terminaram o namoro alguns meses depois. Ele dizia que ela havia ficado obcecada pelo desaparecimento dos amigos. Você não pode viver só pensando nisso, dizia Carlos. A vida continua, mas para Dona Mércia e Dona Antônia, a vida havia parado naquela madrugada de carnaval. As duas se tornaram amigas inseparáveis.
unidas pela mesma dor e pela mesma esperança. Todas as sextas-feiras se encontravam para conversar sobre os filhos, como se eles fossem aparecer a qualquer momento. Em 1999, 2 anos depois do desaparecimento, a Polícia Civil arquivou o caso por falta de pistas concretas. Dona Mércia chorou por uma semana inteira. Depois, enxugou as lágrimas e continuou procurando sozinha. Ela desenvolvia teorias. Talvez os dois tivessem sido assaltados e os corpos jogados na Baía de Todos os Santos. Talvez tivessem sido sequestrados e levados para outro estado. Talvez tivessem perdido a memória em algum acidente. A única certeza que tinha era que sua filha não havia fugido voluntariamente. Rafaela era apegada demais à mãe, responsável demais com o trabalho, organizada demais com a vida. Minha filha não faria isso comigo, repetia para quem quisesse ouvir. Em 2005, 8 anos depois do desaparecimento, Dona Mércia procurou um programa de televisão sobre pessoas desaparecidas. A reportagem foi ao ar em setembro, mostrando fotos do casal e pedindo informações do público. Chegaram a receber algumas ligações, mas nada que levasse a pistas concretas. O tempo passava, mas a dor permanecia fresca. Toda quinta-feira de carnaval, Dona Mércia visitava o Clube Recreativo Comercial, que funcionava normalmente durante o resto do ano, na esperança de que alguém se lembrasse de algum detalhe novo. Os funcionários já a conheciam, alguns sentiam pena, outros a achavam perturbada, mas ela continuava indo-se com a mesma pergunta. O senhor se lembra do casal que desapareceu aqui em 1997? A resposta era sempre a mesma. Não. Março de 2010, 13 anos depois do desaparecimento. O Clube Recreativo Comercial havia mudado de dono e passava por uma ampla reforma para se transformar em um espaço cultural. As paredes seriam pintadas, o piso trocado e, principalmente, o palco seria reconstruído para comportar apresentações teatrais. Josué Santana, pedreiro com 22 anos de experiência, foi contratado para demolir o palco antigo. Era uma estrutura simples, tablado de madeira sobre base de concreto, com cerca de 2 metros de altura. Josué havia trabalhado em dezenas de reformas parecidas e esperava uma demolição rotineira. Na manhã de quarta-feira, 17 de março, ele começou quebrando as tábuas de madeira que formavam o piso do palco. O trabalho era barulhento. As marteladas ecoavam pelo clube vazio, criando um som metálico que reverberava pelas paredes descascadas. Por volta das 10 da manhã, quando Josué começou a quebrar a base de concreto, o martelo encontrou uma resistência diferente. Não era o som seco da demolição normal. Era mais oco, como se houvesse um espaço vazio embaixo. Tem alguma coisa estranha aqui, comentou com Manuel Ribeiro, seu ajudante. Parece que tem um buraco por baixo. Manuel se aproximou e também notou a diferença. Decidiram quebrar com mais cuidado, usando ferramentas menores. Aos poucos, descobriram que havia uma cavidade escavada sob o palco, um buraco irregular de aproximadamente 1,5 metro de comprimento por 80 centímetros de largura. A primeira coisa que viram foi tecido. Tecido amarelo, desbotado pelo tempo e pela umidade, mas ainda reconhecível como parte de uma roupa. Josué parou de trabalhar imediatamente. Manuel, acho que tem roupa aqui embaixo. Eles limparam mais um pouco de concreto e terra. O que encontraram os fez recuar, assustados. Ossos humanos, 2 crânios, costelas, o que parecia ser restos de 2 pessoas, enterradas lado a lado naquela cavidade improvisada sob o palco. Josué correu para avisar Márcio Oliveira, o encarregado da obra, que imediatamente ligou para a polícia. Às 11h47, a Polícia Civil chegou ao local, acompanhada de peritos da Polícia Técnica. O delegado Roberto Nunes, responsável pela delegacia do Centro Histórico, assumiu o caso. A primeira providência foi isolar toda a área e chamar o perito Cláudio Mendes para fazer a perícia inicial. Cláudio trabalhou com cuidado durante toda a tarde, fotografando e catalogando cada detalhe encontrado na cavidade. Além dos 2 esqueletos, aparentemente um homem e uma mulher, foram encontrados objetos pessoais que haviam resistido ao tempo. O primeiro item foi um relógio de pulso masculino, marca Citizen, com pulseira de metal oxidada. O mostrador ainda era legível. Citizen Quartz Japan Moved.
Era um modelo popular nos anos 1990. O segundo item fez o coração de Cláudio acelerar. Um colar de contas vermelhas, parcialmente preservado. As contas estavam espalhadas, mas ainda era possível identificar que formavam um colar feminino, do tipo artesanal baiano. Havia também restos de roupas, além do tecido amarelo, fragmentos de uma camisa florida masculina, parcialmente decomposta, mas com partes do padrão ainda visíveis. O delegado Roberto Nunes era meticuloso e experiente. Antes de formar qualquer teoria, decidiu verificar se havia casos antigos, de pessoas desaparecidas que pudessem estar relacionados aos ossos encontrados. Pediu para que a escrivã Carla Souza levantasse todos os boletins de desaparecimento registrados entre 1995 e 2005, envolvendo casais. Na quinta-feira, 18 de março, Carla encontrou o boletim de ocorrência no 1847-97, o desaparecimento de Ademir Vasconcelos e Rafaela Guimarães. As coincidências eram impressionantes. O local do desaparecimento era exatamente o mesmo onde os ossos foram encontrados. As roupas descritas pelas famílias, vestido amarelo e camisa florida, batiam com os restos de tecido encontrados. E havia um detalhe crucial. No boletim original, Dona Mércia havia descrito minuciosamente o colar de contas vermelhas que Rafaela usava na noite do desaparecimento. O delegado Roberto ligou para Dona Mércia. Ela estava em casa, costurando roupas para vender, atividade que havia se tornado seu ganha-pão nos últimos anos. Dona Mércia, aqui é o delegado Roberto Nunes, da Polícia Civil. A senhora pode vir até a delegacia? Encontramos algumas coisas que podem estar relacionadas ao caso da sua filha. Mércia deixou cair a máquina de costura. 13 anos depois, a polícia estava ligando sobre Rafaela. O coração disparou tanto que ela precisou se sentar. Encontraram minha filha? Perguntou, a voz tremendo. Prefiro conversar pessoalmente, senhora. A senhora pode vir hoje ainda? Dona Mércia pegou o primeiro ônibus para o centro da cidade. Chegou à delegacia às 14h, acompanhada de Dona Antônia, que havia se tornado praticamente uma irmã ao longo daqueles 13 anos de espera. O delegado Roberto foi delicado, mas direto. Explicou sobre a reforma do clube, sobre os ossos encontrados, sobre os objetos que pareciam pertencer ao casal desaparecido. Quando mostrou o colar de contas vermelhas, Dona Mércia desabou em lágrimas. Era exatamente igual ao que Rafaela usava naquela última noite de carnaval. As contas tinham o mesmo formato, a mesma cor, o mesmo fio de nylon que ela mesma havia escolhido quando fez o colar para a filha. É dela, disse entre soluços. É o colar da minha filha. Dona Antônia reconheceu imediatamente o relógio. Era o Citizen que ela havia dado de presente de aniversário para Ademir em 1995. Lembrava do modelo porque havia economizado durante meses para comprá-lo. A confirmação veio com o exame de DNA, realizado 2 semanas depois. Os ossos encontrados sob o palco do Clube Recreativo Comercial eram, sem dúvida, de Ademir Vasconcelos e Rafaela Guimarães. Depois de 13 anos, o casal havia sido encontrado, mortos, enterrados no mesmo local onde foram vistos pela última vez, sob o palco onde dançaram sua última música. A pergunta que assombrava a todos agora era diferente. Quem os havia matado? E por quê? A descoberta dos corpos reacendeu a investigação com força total. O delegado Roberto Nunes sabia que estava lidando com um caso de homicídio duplo e que os assassinos poderiam ainda estar vivos, em Salvador ou em qualquer lugar do Brasil. A primeira linha de investigação focou nos funcionários do clube que trabalhavam em 1997. Muitos haviam se aposentado ou mudado de cidade, mas a equipe de investigadores conseguiu localizar a maioria deles. Reinaldo Peixoto, o segurança que havia dado depoimento logo após o desaparecimento, ainda morava em Salvador e trabalhava como porteiro de um prédio na Barra. Quando foi chamado para novo depoimento, em abril de 2010, parecia nervoso e contraditório. Eu já disse tudo o que sabia em 1997. Insistia. Já não lembro de mais nada. Mas o investigador Paulo Sena, experiente em casos de homicídio, notou inconsistências nas declarações de Reinaldo, principalmente quando perguntado sobre os horários de sua ronda naquela noite. A segunda pessoa convocada foi Carlos Bittencourt, ex-namorado de Luciene,
e funcionário do clube à época. Carlos havia se mudado para São Paulo logo depois do Carnaval de 1997 e construído uma vida nova. Casado, 2 filhos, trabalho estável. Quando a Polícia Civil baiana entrou em contato com a Polícia Civil de São Paulo para localizá-lo, Carlos ficou apavorado. Sabia que uma hora ou outra seria chamado para falar sobre aquela noite, mas esperava que o caso tivesse sido esquecido. Em maio de 2010, Carlos foi interrogado via videoconferência. Estava visivelmente nervoso, suando mesmo estando em uma sala com ar-condicionado. Repetia as mesmas informações que havia dado em 1997, mas com hesitações estranhas. Eles estavam dançando perto do palco. Depois não vi mais. Achei que tivessem ido embora, disse Carlos, evitando olhar diretamente para a câmera. O investigador Paulo pressionou. Carlos, você trabalhava no clube. Conhecia todos os cantos. Tem certeza que não viu nada diferente naquela noite? Não, não vi nada. A investigação avançou lentamente durante os meses seguintes. O exame de DNA dos ossos foi conclusivo sobre a identidade das vítimas, mas não revelou pistas sobre os assassinos. Os esqueletos não apresentavam sinais evidentes de violência. Não havia fraturas ou marcas que indicassem a causa da morte. Em setembro de 2010, 6 meses após a descoberta dos corpos, a investigação parecia estagnada. Foi então que Josué Santana, o pedreiro que havia encontrado os ossos, procurou a delegacia com uma informação nova. Delegado, eu não falei isso antes porque não sabia se era importante, disse Josué. Mas quando eu estava quebrando o concreto, percebi que aquela parte era mais nova que o resto do piso. Como assim mais nova? Perguntou o delegado Roberto. O cimento era diferente, mais claro, como se tivesse sido feito depois, sabe? O resto do palco era mais velho, com aquele cimento meio amarelado. Mas ali onde estavam os corpos, o cimento era mais branquinho. Essa informação foi crucial. Significava que alguém havia aberto um buraco no palco depois da construção original, enterrado os corpos e coberto tudo novamente com cimento fresco. Não foi um crime planejado desde a construção do clube. Foi uma ação posterior. O delegado Roberto pediu uma perícia mais detalhada do local. O perito Cláudio Mendes voltou ao clube, agora totalmente reformado, e analisou fragmentos do concreto antigo que haviam sido guardados como evidência. A análise confirmou a observação de Josué. O cimento usado para cobrir os corpos era de composição diferente do resto da estrutura. E mais importante, era um tipo de cimento que só começou a ser vendido em Salvador a partir de 1998. Isso significava que os corpos não foram enterrados imediatamente após o desaparecimento. Alguém os manteve escondidos em outro local por pelo menos 1 ano, e só depois os transferiu para sob o palco. Com essa informação nova, a investigação mudou de rumo. Quem teria tido acesso ao clube durante 1998 para fazer esse trabalho de mudança de endereço dos corpos? A resposta estava nos registros da administração do clube. Em julho de 1998, o estabelecimento havia passado por uma pequena reforma no sistema elétrico. A empresa contratada foi Elétrica Comercial Santos, de propriedade de Newton Santos. Quando interrogado, Newton se lembrou perfeitamente do trabalho. Havia durado 1 semana inteira e envolvido a abertura de diversas partes do piso para passar novos fios. Quem fez o trabalho foram meus 2 funcionários, Reinaldo e Carlos, disse Newton. Reinaldo era meio estranho, mas Carlos era um rapaz bom trabalhador. O delegado Roberto sentiu um arrepio. Reinaldo Peixoto e Carlos Bittencourt, o segurança e o funcionário do clube. Os 2 homens que haviam dado depoimento em 1997 e que tinham acesso irrestrito ao local do crime. Em dezembro de 2010, Reinaldo e Carlos foram presos simultaneamente. Reinaldo em Salvador, Carlos em São Paulo. Separados geograficamente há 13 anos, eles não tiveram tempo de combinar uma versão nova dos fatos. Carlos foi o primeiro a quebrar. Durante o interrogatório em São Paulo, começou a chorar e disse que queria tirar esse peso da consciência. A confissão saiu aos pedaços, entre lágrimas e pausas longas. Carlos contou que na madrugada de 21 de fevereiro de 1997, depois que a banda acabou de tocar, ele e Reinaldo estavam arrumando o clube quando ouviram uma discussão próxima ao palco. Ademir e Rafaela estavam brigando. Ela queria ir embora.
Ele queria ficar mais um pouco. A discussão esquentou quando Rafaela descobriu que Ademir havia estado flertando com uma das dançarinas da banda durante o show. Ela ficou muito brava, gritando que ele era um descarado, lembrou Carlos. Ele ficou com raiva também e empurrou ela. Ela bateu a cabeça na quina do palco e ficou no chão sem se mexer. Reinaldo, que estava assistindo tudo de longe, se aproximou para ajudar. Mas quando chegou perto, percebeu que Rafaela estava morta. A pancada havia sido fatal. Ademir ficou desesperado, continuou Carlos. Ficou falando que não foi de propósito, que ia chamar a polícia, que ia contar tudo. Mas Reinaldo disse que ninguém ia acreditar nele, que ele ia preso por homicídio. Foi então que Reinaldo sugeriu resolver o problema. Se Ademir ficasse quieto, eles diriam que nunca viram nada. Que o casal havia saído do clube e desaparecido na rua. Mas Ademir estava em pânico, ameaçando contar a verdade. Durante a discussão, ele e Reinaldo se agrediram. Ademir bateu com a cabeça no chão de concreto e também morreu. Foram 2 acidentes, insistiu Carlos. Ninguém queria matar ninguém, mas depois que aconteceu, Reinaldo disse que a gente tinha que esconder os corpos, senão a gente ia ser culpado pelos 2 homicídios. Os 2 funcionários esconderam os corpos no depósito do clube e terminaram de limpar tudo antes que alguém chegasse na manhã seguinte. Durante um ano inteiro, voltaram várias vezes ao clube para verificar se havia alguma pista que pudesse comprometê-los. Em 1998, quando souberam da reforma elétrica, viram a oportunidade perfeita. Trabalhando durante a madrugada, cavaram o buraco sob o palco, enterraram os corpos com os pertences e cobriram tudo com cimento novo. A gente achava que nunca iam descobrir, disse Carlos. Quem ia imaginar que algum dia iam quebrar aquele palco? Reinaldo, interrogado em Salvador, confirmou a versão de Carlos com pequenas diferenças. Insistia que Ademir havia atacado primeiro, que tudo foi em legítima defesa, mas admitiu ter escondido os corpos e mantido silêncio durante 13 anos. Em março de 2011, exatamente um ano depois da descoberta dos ossos, Carlos Bittencourt e Reinaldo Peixoto foram condenados a 14 anos de prisão por homicídio culposo e ocultação de cadáver. Dona Mércia e Dona Antônia estiveram presentes na leitura da sentença. Choraram, não de alegria, mas de alívio. Finalmente sabiam o que havia acontecido com seus filhos naquela madrugada de carnaval. 13 anos esperando por essa resposta, disse Dona Mércia ao sair do tribunal. Minha filha não mereceu morrer assim, mas pelo menos agora ela pode descansar em paz. Os corpos de Ademir e Rafaela foram sepultados no cemitério do Campo Santo, em Salvador, no dia 15 de março de 2011. Lado a lado, como foram encontrados. Como haviam dançado sua última música naquela quinta-feira de carnaval que mudou para sempre a vida de 2 famílias. O Clube Recreativo Comercial foi transformado em centro cultural, como planejado, mas nunca conseguiu se livrar completamente da história dos corpos encontrados sob o palco. Hoje funciona normalmente, mas os moradores mais antigos do bairro ainda se lembram do caso quando passam pela sua porta. Toda quinta-feira de carnaval, Dona Mércia visita o túmulo da filha e deixa um buquê de flores amarelas, da mesma cor do vestido que Rafaela usou na sua última noite de vida.